Missões não para, e já estamos em plena campanha de missões estaduais 2020. Embora as adversidades do tempo presente, Missões segue adiante. A obra continua. E a primeira tarefa missionária da igreja para qualquer campanha de missões é a oração. E nós já vamos avançar nesta área. Cada igreja fazendo seus períodos de oração, cada irmão se alistando para orar juntos conosco. Vamos estar aí em plena campanha de missões através da oração. Este coordenador, pastor Rubens, que vos fala, já pede oração. Oração por sua saúde, condições para que nós possamos avançar e logo, assim que estivermos em condições de movimentar, voltar a estar na regional junto com as nossas igrejas, com nossos pastores, fazendo a obra do Senhor. A regional Tocantina, ela tem um viés interessante de viagem, ora por terra, através das nossas rodovias, ora por rio também, o nosso grande rio Tocantins, aqui no Baixo Tocantins, vindo desde a região dos lagos, aí chegando até Cametá. Nós estamos também viajando através do rio. É um trabalho muito excelente, mas requer a oração, requer a ajuda dos amados irmãos. Outro pedido de oração nesse sentido daí é a disposição de cada igreja para alcançar o seu objetivo, a sua oferta para 2020. Vamos orar, vamos desenvolver o trabalho da obra do Senhor nosso Deus. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Olá, gente! Estamos aqui para mais uma noite de celebração, mais uma quinta-feira. Esse é o momento da semana onde nós reservamos para dedicar esse tempinho, essa 1 hora, das 19 até as 20 horas, para ficar mais perto de Deus, para nós também agirmos como igreja. Estamos aqui juntos em adoração, mesmo distantes, mas nós estaremos juntos aqui, sentados nas nossas casas, escutando a palavra que o Senhor tem a nos mostrar através do seu servo hoje, e também para cantar louvores ao Senhor. Mas antes de nós cantarmos, eu gostaria de separar um momento para orar junto com você. E esse é um momento muito especial. É um momento que nós dedicamos ao Senhor em oração, é um momento onde nós adentramos na presença dEle e podemos sentir essa paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento, essa paz que o homem natural não consegue entender, porque é uma paz que apenas o homem espiritual consegue entender. Que esse seja um momento onde nós possamos estar alimentando este homem natural, este homem espiritual, que nós possamos estar fazendo ele crescer nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um momento, onde nós estamos juntos aqui em oração. Ó meu Pai, tem misericórdia da vida da Tua igreja, tem misericórdia, meu Pai, da vida do Teu povo que se chama pelo Teu nome. Não apenas nós, da Segunda Igreja Batista da Cidade Nova 5, mas toda a igreja espalhada por todo o mundo, por todo o Brasil. Ó meu Pai amado, dá paz aos nossos corações, e te pedimos que o Senhor conforte aqueles que estão doentes e os familiares também, o coração dos familiares que perderam os seus entes queridos. Ó Senhor da glória, esse é um momento de grande aprendizagem para todos nós, mas que acima de todas as aprendizagens que nós possamos reter de todo esse momento que nós estamos passando, nós nos aproximemos mais de Ti, meu Pai. Eu me lembro que antes, meu Pai, dessa quarentena,
neste momento que nós estamos vivenciando de grande calamidade pública. As nossas reclamações e as nossas indagações eram que nós não tínhamos tempo para orar, nós não tínhamos tempo para ler a Bíblia, nós não tínhamos tempo para estudar acerca das Tuas Escrituras. E agora nós temos todo o tempo do mundo, Senhor. Nós estamos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, e que esse seja um momento onde nós e as nossas famílias possam estar dedicando mais momentos em oração, mais momentos em estudo da Bíblia, que nós possamos reservar o nosso tempo para amadurecer espiritualmente e não ficar desperdiçando em tantas coisas efêmeras que este mundo nos proporciona. Ó Senhor da Glória, tudo que nós estamos vivenciando nos mostra que a vida é muito passageira e que nós devemos aproveitar a nossa vida ao máximo para dedicar ela ao Senhor. E que possamos estar ajuntando riquezas espirituais no céu. Tem misericórdia das nossas vidas e dos nossos corações. Dá quebrantamento a cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Eu quero cantar junto com você agora 2 canções. Eu quero cantar Verdadeiro Adorador e quero também cantar a música Até que Ele Venha. Sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achar-te há de haver. Sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achar-te há de haver. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador.
Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com veste de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Eu a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei meu verdadeiro adorador. Achei meu verdadeiro adorador. Achei meu verdadeiro adorador. Amém, amém, aleluia. Que cada um de nós possa ser, assim como o Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vamos cantar até que Ele venha. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Eu quero que você cante nesse finalzinho comigo, até que Ele venha, com bastante força, viu? Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que
ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Graças a Deus. Agora a gente vai ficar com o momento da pregação. Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para que juntos nós possamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos iniciando uma nova jornada, que é a exposição de uma pequena carta da Bíblia chamada Judas. Nós estaremos lendo os versículos 1, 2, 3 e 4 para iniciarmos e ao longo das semanas nós estaremos pregando mais outros sermões nesse pequeno texto, que eu acredito que vai ser muito importante para a nossa meditação pessoal no momento em que nós estamos vivendo. Eu peço que você se coloque aí na sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. O texto diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Conforme nós temos feito ao longo das nossas exposições, sempre que a gente inicia um livro, precisamos ver um pouco sobre o contexto, principalmente sobre o autor. Esta carta em questão é considerada a última epístola geral ou universal. O texto em si diz que o seu escritor foi Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, nós partimos dessa informação. E nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos 6, 3, que citam Judas e Tiago como tendo sido irmãos de Jesus. Então, o texto bíblico vai falar sobre esse Judas, que provavelmente seria o autor desta epístola. E aí eu queria fazer mais uma colocação. Já que Tiago foi identificado de maneira tão simples nesta carta, tem sido usado como evidência de que era o irmão de Jesus. Essa figura conhecida, que era Tiago, pela igreja do primeiro século. Então, por isso que o autor se identifica com Tiago, e não necessariamente como irmão de Jesus. O que alguns teólogos vão dizer que ele não faz isso por ser um homem extremamente humilde. Não é possível nós estabelecermos uma data para a escrita desta carta aqui, mas especialistas vão dizer que provavelmente ela foi escrita por volta do ano 65 até o ano 80 depois de Cristo. Existem algumas figuras históricas que têm sido, eu diria, importantes para fundamentar que de fato esta carta tem o mesmo pé de igualdade que as outras e por isso é inspirada também. Um exemplo disso é que nós temos o cânon moratoriano, que foi uma junção dos livros bíblicos que eram considerados canônicos pela igreja, que foi feito no ano, mais ou menos no ano 160 depois de Cristo. Isso no segundo século. Então, é muito importante esse fator. Nós temos Clemente de Alexandria, que viveu por volta do ano 150 depois de Cristo até o ano 215. Esse importante teólogo para a história da igreja assinou embaixo de que essa carta foi escrita por Judas, o Judas que nós estamos citando aqui, e também que essa carta tinha o mesmo pé de igualdade, ou deveria ser considerada o mesmo pé de igualdade que as outras. Tertuliano, que é outra figura importante, que viveu a partir do ano 160 depois de Cristo, também autenticou esta carta. E Orígenes, que também viveu no segundo século. Embora tenhamos algumas dificuldades, nós
temos que reconhecer isso, porque à medida em que nós formos meditando nessa carta, a gente vai perceber isso. A gente tem algumas dificuldades com alguns livros não canônicos que esse autor cita. E aí nós queremos dizer para vocês que seria Enoque e a Assunção de Moisés. Apesar disso, a igreja entendeu que ele era um livro canônico. No futuro nós iremos falar sobre essas citações, porque nós iremos fazer a exposição desses textos que ele faz aí alusão. Judas parece ser uma epístola geral que visa advertir os cristãos contra uma heresia mortal. Isso está muito claro desde quando ele inicia essa carta. Teólogos vão dizer que essa heresia mortal seria um tipo de gnosticismo embrionário. Estava ali no início. E esses indivíduos pregavam ideias errôneas sobre Jesus. Judas vai nos dizer isso logo de cara. Esses cidadãos diziam que o corpo de Cristo foi apenas aparente. A sua manifestação em carne não era real, pois se Cristo tivesse sido real, tivesse sido ou de alguma forma encarnado como um ser humano normal, como nós conhecemos, ele teria se tornado mal, porque a matéria é má. O gnosticismo provocou dois resultados extremamente prejudiciais para a igreja. O primeiro deles é uma palavra até difícil da gente pronunciar, que seria o antinomianismo, que é a crença de que não há obrigação de obedecer às leis morais. Vocês já imaginaram como é que fica o cristianismo nesse sentido? Além disso, esse tipo de gnosticismo promoveu uma forma de abuso do corpo para a promoção de espiritualidade. Então, existia dois extremos. O indivíduo que defendia o gnosticismo se tornava um asceta, uma pessoa extremamente privada de qualquer coisa, porque tudo era pecado, e por outro lado, alguns defendiam que as leis morais não deveriam ser obedecidas. E isso era muito prejudicial para a vida da igreja. E tem sido ao longo da existência do povo de Deus. E aí Judas vai escrever, destacando a seguinte verdade nesta carta: a batalha pela fé genuína é um assunto urgente para a igreja de Cristo. E eu acredito que isso é muito importante para nós hoje, porque no atual momento em que nós estamos vivendo, o coração das pessoas, apavorado por conta dos problemas que a gente enfrenta, se tornam mais receptivos a ensinos que não condizem com a palavra de Deus. E, infelizmente, nós estamos tratando esse ano sobre a questão da unidade da igreja. O falso ensino prejudica a unidade da igreja. Quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, a gente vai perceber o quanto de desarmonia existia em igrejas que estavam com um problema quanto à questão do ensino da palavra de Deus. Os grupos que eram formados por conta de falsos ensinos. E aqui nós iremos fazer dois destaques esta noite. A gente vai perceber que do versículo 1 ao versículo 3, Judas vai destacar para nós que o falso ensino é um assunto urgente. Não é algo que nós devemos deixar para depois. É um assunto urgente. E aqui nós temos Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, e aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Na parte da saudação desta carta, conforme a gente percebe, o autor se apresenta pelo nome de Judas, que nós já falamos um pouco na introdução. Literalmente, ele diz que é Judas, escravo do Senhor e irmão de Tiago. Nós fizemos uma alusão que provavelmente ele não diz que é irmão de Jesus por conta de uma humildade profunda que esse servo do Senhor possuía. Judas era um nome comum naquela época entre os judeus. E quando a gente pesquisa um pouco mais no Novo Testamento,
há dois possíveis Judas que poderiam ser o autor desta carta. Nós temos Judas, o apóstolo, que é citado em Lucas capítulo 6, versículo 16, e Atos capítulo 1, versículo 13, e Judas, irmão de Jesus, conforme a gente já citou no texto de Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos 6, 3. Quando pesquisamos na própria carta, chegamos à conclusão de que o Judas, irmão do Senhor, se encaixa melhor. Pois o autor diz aqui que ele não é um apóstolo. Você vai perceber isso no versículo 17. Além disso, ele se diferencia dos apóstolos. Então, o próprio texto vai nos mostrar que não pode ser o Judas apóstolo. O autor se refere à sua pessoa como irmão de Tiago, e naquela época era comum se referir ao pai. Eu sou fulano, filho de fulano, mas ele prefere fazer alusão a Tiago, que nós podemos inferir que o Tiago citado por ele era muito conhecido pelos destinatários da carta. Então, quando ele diz Judas, irmão de Tiago, ele está se referindo a uma pessoa que era conhecida naquela região, onde a carta iria transitar. No primeiro século, a igreja teve dois Tiagos famosos. O apóstolo, o irmão de João, que foi martirizado em Jerusalém por causa da perseguição que Herodes Agripa fez contra a igreja, ou promoveu contra a igreja. Isso aconteceu por volta do ano 40 depois de Cristo. Está descrito em Atos capítulo 12, versículos 1 e versículo 2. O irmão de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus, conforme eu falei, foi citado com outro Judas, que possivelmente seja este desta carta, no texto de Mateus capítulo 13, versículo 55. Nós temos outra citação aqui, que é a de João capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 10. Nós temos Atos capítulo 1, versículo 14. Nós temos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 e Gálatas 1, 19. Isso faz com que esse indivíduo seja conhecido pela igreja. Porque se ele é citado várias vezes, é porque ele transitava constantemente pelo meio do povo de Deus. Por isso nós acreditamos que fosse o Tiago, irmão do Senhor. E uma informação mais importante é a de que o Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, foi uma figura muito importante no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, que a gente vai perceber no capítulo 15, do versículo 13 de Atos. Ele influencia muito o resultado das discussões que estavam acontecendo naquele concílio. Voltando de novo aqui para a carta, depois de se apresentar, o autor nos diz quem são os destinatários deste pequeno texto. Ele diz que são os amados de Deus. O tempo verbal desta afirmativa que ele faz sugere que eles haviam sido e continuavam sendo objeto do amor de Deus. E é por isso que ele está escrevendo este texto. Porque se eles foram objetos do amor de Deus e continuam sendo, fazem parte da igreja de Cristo e por isso devem ser preservados com um ensino genuíno, ou pelo menos com um ensino genuíno que os tire do caminho do mal. Ele diz também que eles são guardados em Jesus Cristo. Esta palavra aqui expressa, esta frase expressa cuidado e proteção. Ele diz que eles são guardados e protegidos por Cristo. Isso aconteceu no passado e continuava acontecendo, que é o que enfatiza a forma verbal do texto. E aí a saudação encerra de forma tríplice. No versículo 2, acompanhe na sua Bíblia, ele utiliza misericórdia, paz e amor. Mas diferente dos autores, como Paulo, ele diz que essas características deveriam ser multiplicadas ou aumentadas na vida dos seus ouvintes. Então, aqui,
Ele usa uma característica dos outros, mas faz o seu próprio acréscimo. O seu próprio estilo é visto na carta. E aí eu quero ler mais um verso. Ele diz: amado, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiada aos santos. No versículo 3, que nós acabamos de ler, ele também é diferente dos demais apóstolos ou dos demais escritores da Bíblia. Ele afirma que estava ansioso para escrever sobre um assunto e tinha se esforçado muito para isso. Todavia, ele foi tomado por um sentimento de que deveria mudar a sua ênfase ou mudar o seu foco. Ele sentiu a necessidade de escrever insistentemente a que batalhassem pela fé que foi entregue aos santos. Nós acreditamos que foi o Espírito Santo de Deus que fez com que esse servo do Senhor mudasse de foco, porque a sua igreja tinha necessidade de ser alimentada por este assunto que está diante de nós, porque ela corria sério perigo. E aí, ele utiliza o termo exortar, que é traduzido como encorajar. Esta palavra era usada para discursos de líderes e também soldados que estavam encorajando outros que estavam com medo de serem enviados para uma batalha. Ou seja, esta palavra era utilizada para animar soldados medrosos ou marinheiros medrosos. E o autor está dizendo que os servos do Senhor precisam de coragem, porque a luta ou a batalha espiritual contra as forças do mal que tentam implodir a igreja precisa de coragem. Por isso eles são exortados a isso. Ele utiliza outra palavra, que é a palavra grega lutar, ou traduzida para o nosso português como lutar, exercer grande esforço por alguém. Esta palavra era usada para as disputas atléticas, para os esforços que os atletas faziam em jogos. Ele pega a palavra desse contexto para se referir aos servos do Senhor na batalha contra os falsos ensinos. Essa palavra em grego é epagozinestai, que é justamente a palavra que deu origem à nossa palavra agonia, que é uma pessoa que está à beira da morte, está agonizando. Para vocês entenderem o peso da luta que essa palavra se referia. Em suma, Judas diz àqueles irmãos que eles deveriam lutar até a morte, se fosse preciso, contra os falsos ensinos que adentram a igreja de Cristo. E para nós, é a mesma mensagem. Nós devemos lutar até a morte, se for preciso, contra os falsos ensinos que tendem ou que têm tentado adentrar a igreja de Cristo. Porque eles são ferozmente destrutíveis. E nós precisamos ter cuidado com isso. Em seguida, no versículo 4, ele vai nos dizer que o falso ensino é altamente maléfico à igreja de Cristo. Ele diz: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem.
e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então Judas nos apresenta no versículo 4 a razão pela qual nós temos que lutar contra homens cuja condenação já estava determinada. Foram destinados à punição porque são inimigos de Deus. Aqui cabe nós ressaltarmos que o texto se refere àqueles que dissimuladamente têm ensinado a palavra de Deus de forma errônea. Ele está dizendo que eles são inimigos de Deus, eles são inimigos da cruz de Cristo. Há uma punição que já foi determinada contra eles. E quando esses indivíduos estão ensinando a Bíblia de forma errada, na verdade eles só estão cumprindo com aquilo que já estava determinado contra as suas vidas. Quando você ouvir alguém ensinando a Bíblia de forma errada, pense nisso. Judas está dizendo que eles só estão cumprindo aquilo que já havia sido determinado contra eles, porque eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, a sentença para os falsos mestres já aconteceu. Mas nós precisamos entrar em guerra para livrar as ovelhas de Cristo de suas mãos. Eles, justamente com os seus ensinos malignos, o texto diz, se infiltraram de forma sorrateira na igreja ou de forma secreta. Eles não agem em plena luz, é isso que Judas está dizendo. Eles se introduziram ou introduziram as suas heresias de forma secreta. Muitos deles aparentam ser altamente piedosos, altamente cristãos. Mas, na verdade, o tempo todo eles estão planejando desvirtuar as ovelhas de Cristo. E aqui ele diz que eles são ímpios, que é a palavra ascebes, que significa irreligiosos. Eles são opostos àquele que pratica uma religiosidade pura e verdadeira, que serve a Cristo verdadeiramente. Ele diz também que eles tentam transportar ou transferir a graça de lugar. Preste atenção no que o texto está dizendo. Isso é muito forte. Judas está dizendo que os falsos mestres tentam transferir a graça de lugar. Eles estão tentando transformar a graça em dissolução, que nos chama a atenção para aquilo que a Bíblia fala sobre o filho pródigo, que vivia uma vida totalmente dissoluta, totalmente pecaminosa e depravada. É essa mesma ideia, só que, diferente do filho pródigo, esses indivíduos estão querendo pegar a graça e transformá-la dessa forma. Ou seja, eles querem o tempo todo, ou a todo custo, ajeitar, aparar a graça de Deus, que apesar de manifestar o amor de Deus, de manifestar o perdão de Deus, possui exigências. E uma delas é que você se arrependa dos seus pecados, que você mude de posição, que você mude de vida. Então eles atacam isso. A mensagem do Evangelho diz que nós somos livres em Cristo. Logo, esses indivíduos começaram a usar a liberdade que diziam possuir em Cristo para fazer o que quisessem. Eles concluíram, por exemplo, se eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. O pecado e nem Satanás possuem domínio sobre a minha vida. Agora eu sou livre. E não era só essas pessoas que faziam isso. Paulo vai escrever para um grupo que está pensando da mesma forma. Ele diz assim, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Isso ele escreve
no capítulo 6, versículo 15 de Romanos. Nós não temos certeza, mas é provável que Paulo já estivesse atacando alguma coisa que porventura pudesse surgir ou estivesse surgindo na igreja de Roma. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 15, Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Judas escreve à igreja de Cristo para ter cuidado com isso, porque essas coisas são altamente maléficas para o povo de Deus. O falso ensino prejudica o crescimento genuíno da igreja de Cristo, prejudica a comunhão genuína da igreja de Cristo. E nesta carta nós somos chamados a lutar contra os falsos mestres. Eu quero fazer algumas considerações para nós encerrarmos esta primeira parte, que eu acredito que é fundamental para a nossa compreensão da carta como um todo. Eu queria lembrá-los aquilo que eu já falei no início. A batalha pela fé genuína é um assunto urgente para a igreja de Cristo, porque o seu ápice é a negação dele. Sem Cristo, meus irmãos, não há salvação. A partir do momento em que qualquer sistema religioso que se diz cristão tira Cristo, coloca Cristo de lado, tira Cristo de sua centralidade, não há salvação, não pode haver salvação. Você pode até crer nele, mas se não conhecê-lo corretamente, conforme as Escrituras Sagradas, sua crença não tem nenhum valor. O cristianismo acabou para você. A salvação não pode existir. A partir disso, eu creio que agora nós estamos prontos para prosseguir estudando esta belíssima carta que foi escrita por um cidadão, por um cristão muito privilegiado, que era meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinceramente, eu peço que Deus alcance o seu coração com estes primeiros 4 versos, que chame a sua atenção para esse problema que tem, de alguma forma, tentado destruir a igreja ao longo de sua existência. As perseguições que a igreja passou, as perseguições que a igreja passa atualmente, eu acredito que são tentativas de Satanás de explodir o povo de Deus, a igreja de Deus. Mas o falso ensino que Satanás coloca dentro da igreja, no meio do povo de Deus, é diferente. É uma tentativa de implodir. E a história tem provado que Satanás tem tido mais resultado quando ele tenta implodir a igreja do que explodi-la. Por isso nós devemos batalhar urgentemente por uma fé genuína. Esse é um assunto que deve ser discutido o tempo todo, meditado o tempo todo por nós. Quando alguém convence determinada pessoa de que aquele é o caminho do céu, não sendo, essa pessoa vai permanecer ali o tempo todo, caminhando para o inferno, mas tendo a certeza que está indo para o céu. E ela corre um perigo muito maior do que quem está caminhando para o inferno, sabendo que está caminhando para o inferno. Por isso nós precisamos atentar. E também, o falso ensino prejudica extremamente, brutalmente, o crescimento de forma comunhal do povo de Cristo. Por isso nós meditaremos nesta carta. Porque, mais uma vez, aonde estava imperando falso ensino, havia desarmonia no meio do povo de Deus. Eu espero que esta carta seja usada por Deus para nos chamar
a harmonia, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós. Nós queremos Te pedir neste momento que ela fique guardada em nossos corações e que, ficando guardada, nós possamos ser o tempo todo transformados por ela. E também sermos usados por Ti para tirarmos outras pessoas do lamaçal que é a heresia, que tem um poder tremendo de levar as pessoas para o inferno. Eu te peço, Pai, que a Tua palavra seja usada para fazer tudo isso para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós estaremos ficando por aqui. Mais uma vez, agradecemos a companhia de todos, principalmente daqueles que têm nos acompanhado constantemente. Se você está participando pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós convidamos que continue sempre ligado aí, para que juntos nós possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Neste momento nós estaremos passando a palavra ao Ministério de Música, que estará cantando mais uma vez ao nosso Deus. Que Deus os abençoe e um forte abraço em todos. Depois de escutarmos essa pregação tão maravilhosa vindo do nosso Deus, a gente vai cantar uma música de gratidão ao Senhor, porque a gratidão, ela mostra aquilo que está dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela diz que a boca, ela só fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a gente reclama muito, é porque aqui dentro tem muitas coisas que incomodam a gente. Mas se a gente agradece, é um momento onde a gente mostra para as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente para o nosso Deus, que nós estamos em paz e que Ele está no controle, agradecendo por tudo sempre. Vamos fazer desse momento um momento de gratidão ao nosso Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, até mesmo pelas tribulações, porque as tribulações, a palavra de Deus nos diz que elas produzem em nós um sentimento de fé, um sentimento de esperança. E tudo que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser, por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Ser